Bom, gente, então a gente continua agora falando de funções reais, tá? Aliás, aula passada eu falei de funções de uma forma geral. Hoje a gente vai falar de funções reais, relacionando variáveis reais. Tá? Então vamos só relembrar. Então a definição de função de uma forma genérica é o seguinte: dado dois conjuntos A e B, uma função A em B é um subconjunto F da minha relação cartesiana entre A e B. Tá? Então eu tenho a função, ela nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos. Tá? Só que ela tem que satisfazer uma certa propriedade. Tá? Então, para todo x pertencente a A, existe um único elemento y pertencente a B, tal que o par ordenado xy vai pertencer a F. Ok? Então, veja, para cada valor de x, eu tenho um único valor de y. Tá? Veja que a recíproca não é verdadeira, ou seja, eu posso ter para um valor de y vários x, valores de x. Ok? Então anota isso direitinho porque é importante para entender o que é uma função, tá? Então aqui tudo isso a gente denota simplesmente dessa forma, onde a gente lê f é uma função de a em b. No caso, como nós estamos falando de funções reais, o A e o B está contido no conjunto dos reais. Veja que ele está contido, não necessariamente ele é o conjunto dos reais. Então a gente pode ter aí o conjunto dos naturais, dos inteiros, racionais, tá ok? Só não posso ter complexo. Tá? Nós não vamos trabalhar aqui com o conjunto dos complexos, só com os conjuntos dos reais. Tá bom? Então, agora eu tenho f, que é uma função que relaciona x, que é um elemento do conjunto A, com um elemento y de B. Tá? E a gente vai representar simplesmente como um f de x é igual a y. Tá? O y a gente chama de variável dependente, o x a gente chama de variável independente. Tá? Ali, esse f entre parênteses x, a gente diz que o x está no argumento da função, tá bom? Aqui a setinha está um pouquinho pro lado, tá? A setinha, ela tá, na verdade, indicando a variável x, tá bom? Aqui fica um pouquinho mais claro, tá bom? Então, a gente pode dizer que as variáveis independentes, elas são elementos do domínio da função, ou seja, elas pertencem ao conjunto A, e as variáveis dependentes são elementos da imagem da função. Então, o y ele está contido em B, mas não necessariamente ele é o conjunto B. Se a imagem da função for exatamente o conjunto B, como é que nós chamamos mesmo essa função f de x? Relembrem isso. Agora, o que a gente vai discutir é como a gente representa essas funções reais. Tá? Então, a forma mais comum que a gente vê são as relações algébricas, ou melhor, expressões analíticas, que é quando a gente coloca f de x é igual a x quadrado, g de x é igual a 2x mais 3 e assim por diante. Tá? É uma forma, assim, de representar as funções, mas ela não engloba completamente todo o conceito de função, né? Lembrando que o conceito de função é a relação entre dois conjuntos ou o produto cartesiano entre o domínio e o contradomínio, tá? Essa definição ela é melhor expressa quando eu falo de gráficos, tá? Que é uma outra forma de representar a minha função. Então, dados dois conjuntos A e B de números reais e dada uma função de f
de A em B, o gráfico F, denotado por graph F, é o conjunto graph F, definição, produto cartesiano x e y pertencentes ao reais de duas dimensões, tal que y é igual a f de x. Ou, se não, o produto cartesiano x f de x, tal que x pertence ao meu conjunto A, ao meu domínio, tá bom? Então, basicamente isso, por exemplo, minha função f, que leva o intervalo fechado menos 1 a 2 ao conjunto dos reais, dada que f de x é igual a x quadrado. Então, aqui embaixo, eu tenho a minha representação gráfica dessa expressão analítica, tá? Lembrando, essa função, com esse intervalo, com esse domínio e esse contradomínio, ela vai ser o quê? Ela não é injetora, né? Porque para um dado valor de y eu posso ter dois valores de x. É só olhar aí, por exemplo, o valor y igual a 1. Eu tenho x igual a 1 e x igual a menos 1. E ela também não é sobrejetora. Por quê? O meu contradomínio é o conjunto dos reais. E a minha imagem vai simplesmente de 0 até 4, né? Um intervalo fechado de 0 até 4. Então, se eu substituir ali no contradomínio, em vez do conjunto dos reais, eu colocar um intervalo fechado de 0 a 4, aí eu transformo essa função f em sobrejetora. Tá certo? Então, só relembrando, o fato dela ser injetora ou sobrejetora depende muito do meu domínio e do meu contradomínio. Tá? Agora, meu outro exemplo, na verdade, dois exemplos. Eu tenho uma função g que leva os meus inteiros aos inteiros, tal que minha função g de n é igual ao módulo de n. Então, isso está representado com esses pontinhos pretos do gráfico. Né? Lembrando que o meu conjunto dos inteiros ele vai o quê? Lá do infinito, né? Só que vem menos 3, menos 2, menos 1, 0, daí 1, 2, 3. Então, eu só vou ter esses pontinhos pretos no meu gráfico, g. Tá? Só que eu coloquei junto nesse gráfico uma outra função h, que leva dos reais aos reais, e h de x é simplesmente o módulo de x. Então, esse risco azul, essa curva azul, representa aí a minha função h, que leva dos reais aos reais, enquanto os pontinhos representam a minha função g, que leva dos inteiros aos inteiros. Tá? Então, agora que nós estamos falando de gráficos, a gente pode falar de transformações de um gráfico. Tá? São três as principais transformações: translações, homotetias e reflexões. Nesse vídeo a gente vai falar simplesmente de translações e homotetias. Tá joia? Então a primeira translação é a mais fácil, está relacionada aí com a operação de soma. Tá? Então sejam três funções f, g e h, que leva dos reais aos reais, e aí uma constante c que pertence aos reais, também tem um valor qualquer. Então, agora eu defino a minha função g como minha função f mais essa constante e a função h como f, e dentro do argumento eu tenho x mais c. Tá? Veja que em g de x, a minha constante c ela atuará na imagem, ela vai mudar a imagem da função, ou seja, a resposta que a função me dá, ela é alterada aí para de c. Então, se eu tenho um gráfico, ele vai, se c for positivo, ele vai subir, se c for negativo, ele vai descer. Tá? É diferente do que acontece com a função h, onde a minha constante c atua ali dentro do argumento, ou seja, ele altera o domínio da função. A partir do momento que ele altera o domínio da função, ele também altera a minha imagem. Tá bem?
mas diretamente ele atuará no domínio da função. Então, vamos fazer um exemplo aí. Nosso x quadrado é um exemplo bom para a gente ver o que acontece. Então, a gente tem o meu f de x é igual a x quadrado, então meu g de x vai ser o quê? X quadrado mais uma constante, no caso aí a minha constante eu coloquei com um valor de 3. Então, veja que o g de x, que é essa curva verde, ele foi para cima do f de x, que é a curva rosa. Tá? Então, a única alteração que teve foi eu tinha um vale ali que o ponto mais baixo era em 0, agora ele foi para 3. Tá? Então, por isso que a gente fala que essa operação g de x igual a f de x mais c faz uma translação vertical. Ela sobe a minha função no eixo y. Enquanto o h de x é uma translação horizontal que está representada aí por essa curva azul. Veja que ela saiu do zero e foi ali para o menos 3, tá certo? Então ela deslocou horizontalmente a minha função f de x e não fez ali muita mudança. Tá joia? Então essa é a translação. É uma operação um pouco mais simples. Tentem aí usar algum gráfico, algum aplicativo gráfico para conseguir representar, ver o que acontece com essas translações. Essas translações vão ser muito importantes, por exemplo, quando a gente estiver falando de funções trigonométricas. Quando vocês estiverem lá em EDO, vocês vão ter que usar isso. Se vocês tiverem isso na cabeça, algumas transformações vão ficar bem mais fáceis, algumas manipulações vão ficar bem mais fáceis de vocês entenderem, ok? Então, a próxima transformação ela está relacionada com a multiplicação. Com a translação era a soma da função com uma constante, a homotetia ela está relacionada com a multiplicação. Então, eu tenho um g de x que vai ser a minha constante vezes a minha função. E o h de x vai ser, dentro do argumento da função, a minha constante multiplica a minha variável independente. Tá bem? Então, novamente, o que acontece? Em g de x, a minha constante modifica somente a imagem, enquanto a minha h de x, na h de x, a minha constante ela modifica o domínio diretamente. A partir do momento que eu modifico o domínio, modifica a imagem também. Tá? G de x, agora a gente tem uma homotetia vertical. Então, quando o c é igual a 1, ela dilata a função. Quando o c está entre 0 e 1, ela contrai. Para o h, nós temos uma homotetia horizontal. Então, o h ele vai contrair se o c for maior do que 1 e dilatar se o c estiver entre 0 e 1. Veja então que os dois são inversos. Aqui a gente vai ter agora o nosso exemplo da nossa função x ao quadrado. Eu usei dois valores de c, um igual a 3 e outro igual a meio. Tá? Então veja a homotetia vertical, o que acontece entre f de x e g de x quando é igual a 3. Veja que a minha curva verde, eu preciso andar menos em x para alcançar um valor alto em y. Por isso que ela dilata. Enquanto a minha curva verde, azul, que o meu c é igual a meio, ela acaba abrindo mais a curva. Então, para o mesmo valor de x, eu tenho um valor menor de y. Então, você vê, por exemplo, o 2 para a curva azul, o y é igual a 2. Para a curva rosa, que é x quadrado, é igual a 4. E para a curva verde, não está nem
no gráfico, tá? De tão grande que é. Por isso que a gente fala que dilata e contrai. Agora, uma tetia vertical ocorre o contrário, tá bom? Então, tentem interpretar o gráfico dessa maneira. Aí, por que que contrai quando C é igual a maior do que 1 e por que que dilata quando C é igual a 0 e está entre 0 e 1. Tá joia? Então, no próximo vídeo a gente continua falando sobre transformações de um gráfico, só que a gente vai falar sobre reflexões, tá? A reflexão vai ser muito importante para a gente falar sobre a inversa de uma função, o gráfico inverso de uma função, tá joia? Então, a aula que vem eu começo revisando o, o conceito de bijetora, o conceito de uma função inversa, tá? Da expressão analítica, e aí introduzo a inversa numa representação gráfica. Tá? Então não vacilem, vão atrás de entender o que é injetora, o que é sobrejetora, o que é bijetora, o que é o inverso de uma função, façam os exercícios. Agora, por estar numa educação à distância, depende muito do esforço de vocês, da organização de vocês. Tá bem, gente? Então, até o próximo vídeo.